Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Ó minha Senhora e minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção para convosco, vos consagro neste dia os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração e inteiramente todo o meu ser, porque assim sou vosso, ó incomparável Mãe. Guardai-me e defendei-me como coisa e propriedade vossa. Amém. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostrae. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, você que nos acompanha na terceira parte da formação sobre o chofar, a trombeta de Deus. Que bênção que está sendo a primeira e segunda parte. Já recebemos alguns e-mails de irmãos chofaristas espalhados por esse Brasil que já estão conosco no nosso grupo de WhatsApp, para que possam junto conosco crescer, formar e fazer parte desse grupo de atalaias, de profetas que ministram o chofar, a trombeta de Deus. Que alegria! Irmãos, então hoje nós vamos falar sobre os toques do chofar. Então, antes de eu me adentrar nos 4 principais toques do chofar, eu gostaria de dar algumas recomendações para vocês sobre o chofar. A gente tem visto por aí que o chofar virou uma febre no Brasil, principalmente por alguns sites que não são seguros, que têm vendido o chofar aí por preço de banana. Então, quando você for comprar um chofar, a primeira coisa que você tem que identificar é o preço. O chofar não é um instrumento de sopro barato. Por quê? Ele vem de Israel, ele é fabricado em Israel, ele é importado, tem algumas empresas no Brasil que importam esse instrumento, que vem diretamente de Israel. Então, por isso, ele já é o primeiro motivo que ele é caro. O segundo motivo é a forma como ele é retirado do animal. Como eu disse nos primeiros vídeos, principalmente os mais tradicionais são os de chifre de carneiro e o de chifre de antílope. Então tem todo um trabalho para ser retirado do animal, a limpeza. Depois, nos outros vídeos, vou falar da higienização do chofar, que é preciso ser feito. Como é o chifre de um animal, então ele precisa ser higienizado da forma correta, guardado da forma correta, tá bom? Para não dar mau cheiro, para não juntar bicho. Então isso é muito importante. Então, por conta disso, o animal ele é abatido de uma forma diferente, ele é retirado de uma forma diferente. É tudo um culto por trás disso que os judeus preservaram desde os primeiros séculos para que chegasse em nossas mãos esse instrumento espiritual. Como eu disse nos primeiros vídeos, eles têm um apreço muito grande por esse instrumento, pela trombeta de Deus. Então ele é feito com todo carinho, com todo cuidado, com todo zelo. Então por todos esses motivos que ele é um instrumento caro, tá bom? Então cuidado, se virem por aí alguns sites ou irmãos aí vendendo um chofar barato, você pode desconfiar. Outra coisa, o chofar de boi. Um dia me perguntaram, o chofar de boi existe, pode ser comprado, pode ser ministrado? Não, não existe chofar de boi. É o berrante. Muitas vezes confunde, às vezes a gente vai a algum lugar e as pessoas, e esse berrante aí? Eu digo, não, isso aqui não é berrante. Berrante é feito de chifre de boi. Então, ele faz alusão ao boi, né, a estátua de boi, a estátua que foi construída no Antigo Testamento para a adoração de falsos deuses. Então, ele faz alusão a isso, por isso ele é proibido
de ser ministrado por nós cristãos, tá bom? Então somente de carneiro e de antílope, que são os mais tradicionais e os mais conhecidos. Eu tenho aqui, o meu é de antílope, tá? O meu tem em torno aí de uns 68 a 70 centímetros. Ele veio, como eu disse para vocês, diretamente de Israel, já faz uns 5 anos que eu tenho ele, tá? E como eu disse para vocês, quando ele chegou até minhas mãos, tive que fazer toda uma higienização com ele, tá? Não é uma coisa de uma semana, é coisa de semanas, tá? Para que o cheiro saia, tá bom? Ele é todo feito de forma que saia um som perfeito, tá bom? Outra coisa importante, às vezes os irmãos entram em contato comigo, Júnior, qual o melhor chofar para se comprar? Então, como eu disse, de carneiro ou de antílope. Mas eu prefiro o chofar de 1 metro, de 100 centímetros, tá? Então, quando você entrar nos sites aí, depois no vídeo eu vou deixar alguns sites confiáveis para você comprar o chofar. Tem um irmão também que está no grupo conosco dos chofaristas do Brasil, que vende chofar de boa procedência, tá bom? Pode me pedir o telefone dele que eu vou passar também. E ele também tem chofar lá para vender, tá bom? Mas então, como eu disse, eu prefiro o chofar de 1 metro, tá? Porque com o chofar de 1 metro você consegue fazer os 4 toques com perfeição. Infelizmente, com esse aqui de 70 centímetros, eu não consigo fazer todos os toques com perfeição, tá? Por causa do tom que tem o chofar, por ser aí, ó, pequeno, em vista de 1 metro, pequeno, então você não vai conseguir ministrar todos os toques, tá bom? Então é isso que eu gostaria de deixar para vocês primeiro. Eu vou ensinar os toques, mas hoje eu não vou ministrar os toques, tá bom? Estou com o neném novo em casa, tá dormindo, então hoje, numa outra oportunidade, um dia que ela estiver acordada, eu vou ministrar os 4 toques, mesmo, como eu disse para vocês, não conseguindo ministrar, tá bom? Eu vou tentar ministrar pelo menos uns dois toques para vocês verem, e vou tentar ministrar os outros 2 que são mais difíceis com ele, tá bom? Mas já estou providenciando um de 1 metro, pedindo a Deus a graça para que nós possamos aqui conseguir comprar ou ganhar, não sei, que Deus está providenciando para nós, uma doação de um chofar de 100 centímetros, tá bom? De antílope que eu estou vendo, tá? Então vamos lá então para os toques. Eu falava nos outros vídeos da importância no âmbito espiritual do chofar. Uma coisa que também eu gostaria de deixar aqui, que eu não citei no outro vídeo, é que eu e você, nós precisamos estar em estado de graça para que nós possamos ministrar o chofar. Nós que somos católicos, então, precisamos estar em confissão em dia, nós precisamos estar participando da Santa Missa. Eu sei que agora é difícil, porque nós estamos com essa pandemia, as igrejas estão fechadas, mas ao menos fazer a nossa comunhão espiritual, então, assistir uma missa na TV, né, no qual a igreja agora nos orienta, e fazer sua comunhão espiritual. Caso um dia você for ministrar o chofar nesse tempo, mas eu creio que é difícil, porque o chofar ele tem que ser ministrado aí numa assembleia, com o povo reunido, tá? Para que tenha uma eficácia. Não que não tenha eficácia quando tocado, ministrado, por exemplo, no secreto do teu quarto, por exemplo. Claro que vai haver uma manifestação, sim, da glória de Deus, mesmo que invisível, que você não consiga ver, mas vai ter sim, tá bom? Mas é pedido, nós pedimos que seja feito com assembleia, né, para que possa atingir muitas pessoas. O som e o toque do chofar ministrado de forma corretamente. Também em outros vídeos nós vamos explanar isso, tá bom? Esse é o ponto então. Então nós precisamos estar em comunhão com Cristo, nós precisamos ser homens e mulheres retas, que estejam em estado de graça. Imagine o que pode acontecer com um homem ou uma mulher que vai ministrar o chofar em pecado. Então veja, como eu disse, se ele muda, se ele toca o campo espiritual, imagine o que pode acontecer como se eu e você tivermos o pecado. Então pode acontecer
algo reverso daquilo que nós queremos que aconteça. Então é muito sério. Então nós não podemos brincar com o shofar, não podemos brincar com esse instrumento profético de Deus, ok? Então nós temos e podemos estar atentos a isso, tá bom? Para que a gente possa ter de bom êxito aí nas ministrações do shofar. E nos outros vídeos também, eu só estou citando o que vai ser falado posteriormente, nós vamos falar da importância também das vestimentas, como ministrar o shofar e tudo mais. Eu fiquei de contar uma experiência que eu tive antes de começar a entrar nos 4 toques principais. Eu tive uma experiência, eu fui em missão, uma cidade aqui próxima aqui da minha cidade, de Alfenas, e os irmãos lá já sabiam que eu ministrava o shofar, então pediram. Então, como eu disse, é toda uma preparação, faço jejum, visito o Santíssimo Sacramento no tabernáculo, em adoração, e faço toda uma preparação, oro e vou então em missão para ministrar o shofar. Como eu disse no outro vídeo, irmãos, terá vezes que Deus vai falar para você que não é o momento de tocar o shofar. Eu já fui também em outra missão e eu levei o shofar, os irmãos pediram, só que na hora lá o Espírito Santo nos levou para outras moções e no final eu disse, irmão, não era para tocar o shofar. O irmão entendeu, porque também o irmão tem um shofar, também está nessa mística e ele, não, eu entendo, não era para ser tocado. Eu falei, não. Então há toda uma preparação para isso e como eu disse no outro vídeo, Deus dá a ordem na hora da ministração do shofar. Então nesse dia, uma missão como eu estava falando, depois da minha pregação, houve um momento de oração muito forte, a capela lá pequena, mas lotada de irmãos, tinha umas 250 pessoas, e no momento o Espírito Santo me moveu a dar 2 toques. O primeiro toque eu vou ensinar para vocês, que é o chamamento do povo, que é para o povo ficar alerta ao toque do shofar. Então eu dei um primeiro toque, sabe? E disse que Deus iria manifestar sua glória àqueles que estivessem atentos e com o coração aberto. E quando eu ministrei o primeiro toque, já começou pessoas chorando, pessoas já foram impactadas pelo som e pelo âmbito espiritual que nós estávamos vivendo ali. O Espírito Santo então começou a agir naquele lugar e depois eu ministrei o quarto toque, que eu vou dizer aqui para vocês, e houve muito repouso no Espírito Santo e muitas pessoas curadas, libertas, depois vieram os testemunhos, foi algo tremendo que eu nunca tinha vivenciado. E em um certo momento eu olhei para cima, tinha 2 andares a capela, uma capela centenária, lindíssima, antiga, e tinha 2 vitrôs enormes, uns 5 metros de altura, cada um em uma forma oval, e quando eu olho assim para cima, eu vejo 2 anjos. Eu vejo São Miguel Arcanjo, foi bem claro, São Miguel Arcanjo e São Rafael. E naquele momento eu fiquei confuso, eu falei assim, eu estou ficando louco, não é possível que eu estou vendo isso. E quando eu vi aquilo, eu fiquei em êxtase, na hora que eu vi aquilo lá, eu comecei a chorar, e os irmãos perceberam, já entraram com o ministério de música, já começaram a ministrar uma canção, e naquele momento eu entendia que nós vamos falar sobre isso também, que na hora que o toque do shofar ele é ministrado, os anjos vêm, eles vêm também nesse campo espiritual, eles fazem parte também dessa manifestação da glória de Deus, porque ali havia um propósito, como eu disse para vocês. Então era o propósito da cura e da libertação. Então São Miguel veio, ele é o príncipe da milícia celeste, ele que pisou na cabeça da serpente infernal, então ele veio, então como um anjo, o chefe da milícia, então ele veio ali para guardar todos aqueles contra todo ataque e fúria de Satanás naquele momento. E veio o anjo Rafael, que é o anjo da cura, que é o médico, que é o curador, né, que cura quando Deus dá ordem
a Ele. Então naquele momento Ele veio, naquele momento eu entendi então que muitas pessoas seriam curadas de doenças físicas, e o que aconteceu foi tremendo. E nesse momento o Senhor falou, dá um toque de novo. Eu dei um toque no shofar e novamente houve grande manifestação da glória de Deus. E eu senti atrás de mim como se tivesse como uma pessoa tivesse passado correndo atrás de mim. Irmãos, eu arrepio aqui de lembrar desse momento. E eu olhei para trás assim, porque tinha muita gente aglomerada, muita gente apertada. Como eu disse, estava lotado aquela capela. Tinha gente até atrás de mim, então eu pensei que alguma criança, alguém tinha passado corrido atrás de mim. Eu olhei para lá, olhei para cá, não vi ninguém. E aquilo me arrepiou inteirinho, lá do dedão do pé até no fio de cabelo. Eu fiquei assim, em êxtase, aquilo lá me arrepiando, não arrepio que não parava, sabe? Eu estava sentindo o que estava acontecendo espiritualmente naquele lugar. Irmãos, eu fiquei parado, baixei minha cabeça, coloquei o shofar no ombão e queria só sentir aquela manifestação da glória de Deus. E o pessoal começou a orar em línguas e foi um grande momento do Espírito Santo. Um grande momento do Espírito Santo. Muito tremendo. Foi misterioso o que aconteceu naquele dia. Os irmãos que estavam lá também presenciaram. Tem testemunhos tremendos até hoje que chegam a mim. Depois teve outra oportunidade que eu fui em missão aqui em Minas Gerais com o irmão Trovão. E eu fiquei a cargo então de ministrar o shofar. Depois no momento de oração que ele fazia depois das suas pregações, e houve também lá um momento tremendo também da manifestação da glória de Deus, a ministração do toque do shofar e o irmão Trovão ministrando, foi algo magnífico, magnífico. Então, tem vários testemunhos da manifestação de Deus ao toque do shofar. Então isso é real também nos nossos tempos. Amém? Então vamos lá, irmãos, falar agora dos toques. O primeiro toque, então, é o tequiá. O tequiá é, como eu disse nos primeiros vídeos, o toque da convocação do povo de Deus. Então a gente volta também, como eu disse nos outros vídeos, que a palavra de Deus no Antigo Testamento, que está lá em Números, no capítulo 10, versículo de 1 em diante, que norteia todo chofarista, que norteia os irmãos que ministram o chofar, porque foi a partir daí que Deus mandou a Moisés que fizesse 2 trombetas de prata. Então você pode ler lá depois na sua casa, Números aí na sua casa, Números 10, 1 até o 10. De 1 a 10 você vai ler sobre esse mistério que está aqui na palavra de Deus. Então, como eu dizia, uma das manifestações do shofar, que é a convocação do povo de Deus. Então o primeiro toque é o tequiá. É ele que chama o povo, é ele que chamava o povo. Então depois, no outro vídeo, eu vou falar de novo dos toques e vou ministrar para que vocês possam ver como é o toque. Então o primeiro toque é o tequiá. Então o povo, nesse momento, quando era tocado, o povo parava tudo o que estava fazendo para escutar a voz de Deus, para escutar a mensagem que Moisés trazia da parte de Deus. Amém? O segundo toque é o shefarim. O shefarim, ele é um toque que a gente fala de toque de arrependimento. É um toque que mexe com a tua alma. É um toque que, quando você escuta ele, como eu dizia no outro vídeo também, você percebe que você precisa mudar de vida. Que você vê ao mundo ao teu redor e você tem aquela ânsia de mudá-lo. Primeiro mudar você interiormente, como eu disse, mas também aquela ânsia de mudar o mundo, por justiça, né? Por caridade, por tudo aquilo que nós cristãos buscamos, que Deus nos ensina. Então você sente esse desejo de arrependimento do pecado, de voltar para Deus. Então esse segundo toque, que é o shefarim, que nos leva então a voltar para Deus. É um toque de arrependimento. Quando nós ministramos, por exemplo, quando nós estamos ministrando um momento de perdão ou falando sobre pecado, é um momento em que nós chamamos o povo ao arrependimento. Nós não, Deus chama ao arrependimento,
mas usa do instrumento nesse campo espiritual para chamar o povo então para o arrependimento, para pedir perdão a Deus, para procurar o sacerdote no confessionário, enfim. Ele é feito de 3 toques, então nós demos um repique de 3 toques, depois nós damos um toque mais longo, depois eu vou mostrar para vocês também. Então o segundo toque é o shevarim. O terceiro toque é o terroir. O terroir, ele é citado nas escrituras, ele é citado aqui no versículo 5 de Números 10, no versículo 5, quando diz assim: quando o soar da trombeta for acompanhado de aclamações. Então, esse termo aclamações, se a gente pegar ele em hebraico, ele quer dizer terroir. Terroir, então, significa, primeiramente, um grito religioso e guerreiro, um grito de guerra. Então, é nesse momento, então, que, naquela época, os irmãos tocavam, então, o terroir, que é esse toque retinindo. Então, ele é vários toques, eles são 9 toques ou mais, tá? Mais ou menos assim, são 9 toques ou mais, para que avisasse então que haveria uma guerra ou que o inimigo estava então por vir. Mas tem também, é muito interessante nessa passagem, que há uma promessa nesse toque. Ele está lá no versículo 9 de Números 10, que diz assim: quando no vosso país tiverdes de partir para a guerra contra um inimigo que vos oprime, tocareis as trombetas com fragor e aclamações. A vossa lembrança será evocada diante de Yahvé, vosso Deus, e sereis salvos dos vossos inimigos. Olha que mistério, que bênção. Então, quando eu e você nós vamos ministrar, então você que vai ministrar esse terceiro toque, que é o terroir, nesse momento então, há uma promessa. Então, que o Senhor vai livrar você de todos os seus inimigos e daqueles que te perseguem. Então é um toque de aclamação, é um toque de aviso, porque o inimigo está próximo, então que nós precisamos guerrear. Mas voltando para o campo espiritual, nós vamos guerrear com as armas que temos, que é a oração, o Santo Rosário, a Santa Missa, a vida pessoal e íntima com Deus. Então essas serão as nossas armas para guerrear contra o nosso inimigo, que é Satanás. Amém? E o quarto toque, que eles falam que é um toque separado, que os 3 principais toques é esse que eu disse para vocês e eu vou repetir. Primeiro toque, tequiá. Segundo toque, shefarim. E o terceiro toque é o terroir. E esse quarto toque, que ele é chamado tequiá gadol, então é um toque separado que eles dizem no judaísmo. O que é esse quarto toque? Então, é um toque para entronizar a Deus. É um toque para invocar o rei. Então, por exemplo, naquela época, como existia muitos reis, na hora que o rei começava a entrar, então, na sua cidade, então, no seu palácio, era tocado, então, o toque Tekiá Gadol para entronizar o rei. O rei está chegando. Invocamos, então, porque o rei está chegando, está adentrando o palácio. Então, no meio espiritual, quando nós damos esse toque, que é um toque de adoração, nós podemos falar que é um toque de adoração. Quando nós tocamos o Tekiá Gadol, que é um toque mais longo, você dá um retinindo e depois você faz um toque bem longo. Então, é um toque que nós queremos adorar ao Senhor, nós queremos adorar ao Senhor nosso Deus, nós queremos entronizá-lo e colocá-lo no lugar dele, que é no seu trono glorioso. Então, nós clamamos então a Deus e adoramos a Deus a partir desse 4 toque que é o Tekiá Gadol. Amém? Irmãos, então, para a gente não alongar muito, esses são então os 4 toques principais do shofar. E no próximo vídeo então eu vou estar explicando para vocês e fazendo na prática então, ministrando o shofar para que vocês possam perceber então o toque do shofar. Vou então já colocar esse vídeo no YouTube. Você
se inscreve lá no meu canal, Júnior de Maria, Comunidade Maria Mãe da Igreja. Compartilhe esse vídeo para que muitas pessoas também que têm interesse e curiosidade sobre o shofar possam também beber dessa graça que é a trombeta de Deus. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Até a próxima. Salve a Maria Santíssima.